Esse canal eu criei com o objetivo, com o propósito de fazer e torná-lo como o diário de uma vida com propósito. E esse nome propósito, né? Ele às vezes gera muito questionamento. E questionamento no sentido de quê? De pensar em qual é o meu propósito. De pensar qual é o seu propósito, de qual é o meu propósito. Então, em um diário de uma vida com propósito, eu quero começar com uma palavra para você sobre qual é o seu propósito. Para começarmos a falar sobre viver uma vida de propósito, com propósito, para cumprir um propósito, a gente precisa entender que o nosso propósito, o foco das nossas vidas não é nós mesmos. O foco das nossas vidas está em Deus. O foco de tudo, na verdade, é Deus. Desde lá da criação do mundo, no Jardim do Éden, nós podemos ver que tudo literalmente começa em Deus. E que Ele tem o controle sobre todas as coisas. Então, nós nascemos por um propósito dele para cumprir um propósito dele, que Ele tem para as nossas vidas. E aí, nessa pergunta de se perguntarmos, né? Ai, qual é o meu propósito? Nesse momento, para esse vídeo aí e pense um pouco sobre qual é o seu propósito. Muitas vezes, quando a gente tenta responder essa pergunta, a gente vai procurar coisas do tipo de o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu gosto de trabalhar na igreja, o que é que eu gosto de fazer de forma geral. Concentramos a resposta dessa pergunta no nosso eu, quando na verdade nós deveríamos concentrar a resposta dessa pergunta simplesmente em Deus. E ao invés de perguntar o que eu quero ser ou o que eu quero fazer da minha vida, né? Ao invés de se perguntar isso, nós deveríamos se perguntar o que é que o Senhor quer para a minha vida. Como é que o Senhor quer me usar. O viver aqui nesta terra significa deixar Deus nos usar para os propósitos dele e não usarmos Deus para os nossos propósitos, não usarmos Deus para fazer aquilo que nós queremos que aconteça nas nossas vidas, mas deixar que ele nos use para o propósito dele. Deus, ele não é apenas o ponto de partida da nossa vida, ele é a nossa fonte inesgotável. Ele é aquele que está conosco em todos os momentos e que quer fazer mais do que aquilo que nós pensamos ou sonhamos ou projetamos para as nossas vidas. Mas aí entra outra questão. Para descobrir como Deus quer lhe usar, é necessário você ter um relacionamento íntimo com Deus. É impossível você, em um relacionamento com um amigo, por exemplo, é impossível ele te contar segredos, ele te compartilhar coisas da vida dele pessoal, se ele não tem um relacionamento íntimo contigo. É praticamente a mesma situação com Deus. Como é que ele vai se revelar para nós? Como é que ele vai mostrar como ele quer nos usar, onde ele quer nos usar, se nós não se achegarmos a ele? Se nós não tivermos um relacionamento com ele? Em Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que sei os planos que tenho para a vossa vida, diz o Senhor. A resposta para qual é o meu propósito, o que devo fazer da minha vida, você não vai encontrar no ChatGPT, você não vai encontrar em uma pesquisa no Google, você não vai encontrar no YouTube, no TikTok, no Instagram, você vai encontrar em Deus. E você só encontra Deus se você buscar a Ele, se você buscar ter um relacionamento íntimo com Ele. Sua vida, ela precisa ser dirigida e guiada por Deus. E agora eu trago outro questionamento para você. O que é que tem dirigido a sua vida? Sua vida tem sido dirigida pela culpa, pelo passado, pelo medo? O que é que está direcionando você? Porque à medida que você sabe o que é que está lhe direcionando, você sabe para onde você está indo. Você sabe se você está cumprindo aquilo que você foi criada para cumprir. Então, se sua vida está sendo dirigida pelo medo, pela culpa, pelo passado, passe a ter a sua vida dirigida por Deus, porque é Ele que vai te guiar, é Ele que vai lhe direcionar, é Ele que vai lhe dizer como Ele quer lhe usar. Ter uma vida dirigida por propósito, né? Ou seja, ter uma vida dirigida por Deus, Ele traz sentido para a sua vida. Simplifica a sua vida, porque a partir do momento que você sabe para onde você precisa ir, sabe quem está te guiando, você deixa as ansiedades de lado, você deixa o medo do
de estar fazendo o errado de lado, porque você confia e sabe em quem está dirigindo seus passos. Ajuda a estabelecer prioridades na sua vida, porque vai estar lhe dando uma direção. Se você quer que sua vida gere impacto, pare de andar em círculos, mas dê uma direção a ela. E essa direção você encontra em Cristo. Mas para além de tudo, ter uma vida dirigida por propósito, ter uma vida dirigida por Deus, irá lhe preparar para a eternidade. Nem eu nem você fomos postos aqui na terra para sermos lembrados, mas para nos prepararmos para viver na eternidade com Cristo. E aí, quando chegar o momento do juízo final, Jesus vai fazer essa pergunta: o que você fez com os seus dons e os seus talentos? O que você fez com aquilo que eu entreguei nas suas mãos? O que foi que você fez com as oportunidades que eu coloquei na sua frente? O que foi que você fez com aquilo que eu te dei? Você enterrou? Ou você fez gerar frutos através disso? Através dessa pergunta que a resposta para qual é o seu propósito irá ficar um pouquinho mais clara. Em Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O propósito das nossas vidas é que através das nossas vidas nós possamos glorificar a Deus, torná-lo conhecidos e ganhar vidas para o reino de Deus. Esse é um propósito geral, é o ide do Senhor para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. O que é que vai diferenciar? É como eu e como você faz isso. Porque a forma como eu faço isso possa ser diferente da forma que você vai fazer isso. Afinal de contas, nós somos pessoas diferentes, temos dons diferentes, temos direções diferentes para as nossas vidas, guiadas pelo Senhor. E aí, para que esse propósito central aconteça, Deus te dá uma missão. Trazendo aqui para um exemplo claro, Sansão. O propósito de Sansão, né, a missão de Sansão para que o nome de Jesus fosse glorificado, era derrotar os filisteus. Como foi que Sansão derrotou os filisteus? Ele derrotou através da força que ele tinha, que era um dom, que era algo que Deus tinha depositado sobre a vida. Cantar e pregar, por exemplo, não é o seu propósito, mas é como Deus irá lhe usar para cumprir o propósito dele, que é tornar Jesus conhecido, que é fazer Jesus conhecido, que é ganhar almas para o reino dele. Agora, esse é o momento de você definir para quem você vai querer viver. Você vai querer viver para o seu próprio eu? Você vai querer viver para cumprir com seus próprios desejos, suas próprias vontades, ou você vai querer viver para cumprir o propósito de Deus na sua vida? Em Provérbios 19:21 diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Não se preocupe se você se acha incapaz, se você acha que não tem a capacidade de realizar tal missão que o Senhor entregou nas suas mãos, se você acha que é incapaz de usar os dons e os talentos que Deus já colocou nas suas mãos, se você acha que é incapaz de abraçar aquela oportunidade que está na sua frente, que vai fazer com que você cumpra o propósito de Deus para a sua vida, lembre-se que Deus lhe dará tudo o que for necessário se apenas você decidir viver para Ele. Lembre-se que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E você é uma escolhida de Deus. E por mais que você se ache incapaz de usar aquele dom que está aí nas suas mãos, lembre-se que Deus está pronto para lhe capacitar se você disser um sim para Ele. Se você dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero viver o teu propósito para a minha vida. E é isso, você vive o seu propósito na escola, na faculdade, no trabalho, na igreja. Você vive o seu propósito de vida vivendo como Deus nos orientou a viver. Como Jesus foi o nosso exemplo aqui na Terra.
Para finalizar, eu quero deixar essa indicação de livro para vocês, Uma Vida com Propósito. É como se fosse meio que um devocional diário, e os capítulos são relativamente um pouco longos, mas ele é maravilhoso sobre essa questão de descobrir o seu propósito, sobre tudo que está relacionado a propósito. Eu li, adorei, e é uma leitura válida para simplesmente todo ano, pelo menos uma vez no ano, você fazer, você ser alimentado, né, tanto intelectualmente quanto espiritualmente.